Olá pessoal, Marco Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, estamos no YouTube há 15 anos, desde 2010, estamos agora em 2025. Por gentileza, se inscreva para ajudar o canal do professor Marco Zaba e para ajudar a cultura no nosso país. Hoje estamos com mais de 3,6 milhões de inscritos aqui no canal do professor Marco Zaba, tá bom? E hoje a gente vai aprender, pessoal, um pouquinho sobre resistores paralelos. Apenas sobre resistores paralelos para não complicar mais, tá? Não complicar muito, tá bom? Então, logo de cara, resistores paralelos, eu vou fazer aqui, normalmente a gente tem uma fonte. O que é essa fonte, Marcos? Essa fonte é uma pilha, uma bateria, é a tomada da sua casa, tá bom? Pode ser qualquer coisa, um transformadorzinho, alguma coisa, é uma fonte. Então nessa fonte você liga o positivo a alguma coisa, né? E liga o negativo a outra coisa, né? Ou na mesma coisa, na verdade, do outro lado. E aqui nós colocamos o famoso resistor, olha que interessante, para a gente fazer os nossos cálculos, né? As nossas continhas. Então nós temos aqui um circuito fechado com o resistor e a fonte. Hoje nós não vamos trabalhar com fonte, apenas com resistência. Então a gente pode fazer o seguinte, pega desse ponto para lá e desse ponto para lá. Então a gente vai trabalhar apenas com resistores. Olha que interessante, deixa a fonte para lá que só vai atrapalhar, não vamos mexer com essa fonte não, tá bom? Deixa ela quieta. Vamos pegar só os fios aqui. Marcos, e esse resistor aqui, o que pode ser? Isso aqui pode ser um resistor comum que você encontra por aí nas lojas de eletrônica, né? Pode ser a resistência que está dentro do seu chuveiro, é um resistor também. A resistência que está no ferro de passar é um resistor também. E por aí vai, existem vários tipos de resistores, tá bom? Então aqui nós temos um resistor, né? Normalmente nós chamamos de R1, tá bom? E toda resistência você tem que saber que é dada em ohms. Ohm, né? Esse é o símbolo ômega. Por exemplo, um resistor de 1 ohm, o valor dele é 1 ohm, a resistência de 1 ohm. A partir do 2, resistor de 2 ohms, tá bom? Ohms. Ok? A gente vai ver alguma coisinha aqui. Então, pessoal, isso aqui é um único resistorzinho, não tem nada, não faz nada. Faça de conta que a fonte está aqui, a corrente elétrica, por exemplo, a corrente elétrica, ela vem aqui do positivo para o negativo. Alguns profissionais dizem que vem do negativo para o positivo, tanto faz. Essa aqui é a convencional. Positivo para negativo, aí a corrente passa pelo resistor e vem para cá, né? É como se o fio fosse um cano e a corrente elétrica é a água dentro do cano. Então a água vem pelo cano, passa aqui, o resistor é vamos supor, uma torneira aí, onde você abre ou fecha a passagem da água e então ela vem para cá. E a resistência também, você aumenta ou diminui, vai passar mais ou mais corrente conforme você aumenta ou diminui a resistência, tá bom? Mas não vamos falar também de corrente elétrica e nem de DDP, que é a tensão, que é a fonte. Não vamos falar nada disso hoje, tá legal? Apenas de resistência. A corrente elétrica vem e passa por aqui, tá ok? Então agora a gente já pode começar a falar de resistor em paralelo. Vamos copiar este aqui só para a gente ver, ó, o fio tá indo, né? Então aqui desce, vem a nossa resistência que nós vamos trabalhar, tá? E aí fecha e volta para cá. Ok, aqui é uma resistência normal. E aí, aqui, ó, você para fazer a resistência paralela, resistor paralelo, que é o que a gente está trabalhando hoje, você vem e coloca mais resistências aqui. Eu vou colocar uma só para você ver como que é. Por exemplo, aqui, a resistência está ligada em paralelo? Ainda não. Por quê? Porque a corrente elétrica vem, da mesma forma que aqui, ó, corrente elétrica vem, e aqui, já que este pontinho aqui está interligado com aquele, a corrente elétrica, teoricamente, não será isso, porque aqui não está fechado o circuito. Ela vem, uma parte vem para cá, depende do valor do resistor, você não pode falar que a metade vem para cá e a metade para lá não, porque depende do valor dos resistores, tá? Então aqui é como se fosse a água do cano, ela vem, desce uma parte para cá e a outra parte vai para lá. Só que para que isto aconteça, você tem que fechar esse circuito aqui, ó. No caso do jeito que está aqui, nós não temos corrente elétrica passando nos dois resistores, apenas neste resistor que está fechando o circuito aqui, ó, e indo para a fonte, né? Igual tá ali, né? Ali, por enquanto, não está passando corrente elétrica, é como se fosse a água, ela vem aqui e para, não tem para onde ir, tá bom?
Para que a corrente elétrica passe, o resistor tem que estar ligado paralelamente, ó, tem que estar ligado ali, ó. Pronto, agora os dois resistores estão ligados paralelos, porque eles estão interligados nesses pontos aqui, ó. Então a corrente elétrica, que é a água, ela vem aqui, uma parte desce para cá, uma parte é de quem? Desta corrente, e a outra parte vai para lá, que vem para cá, e as duas se unem aqui, e aqui nós temos a mesma corrente que saiu daqui, ó, o mesmo valor. Só que aqui ela se divide, né? Porque vem uma parte para cá e outra parte para cá. E elas se encontram aqui, tá? Então aqui nós temos dois resistores ligados em paralelo, onde a corrente se divide. Eu já vou dar uma dica para vocês. Nós vamos encontrar o que, Marcos? Nós vamos encontrar um único resistor que substitui os dois resistores. Pode fazer isso, Marcos? Pode, é chamado de resistência equivalente. Essas duas resistências, elas podem ser substituídas por uma única resistência. Uma única substitui os dois. Então nós vamos fazer os cálculos para transformar as duas em uma única resistência, que é essa aqui, ou uma outra que você quiser, tá bom? Uma única resistência é a resistência equivalente. Tudo bem? Pessoal, há algumas formas diferentes de você encontrar. Por exemplo, eu não vou utilizar essa aqui, mas eu vou passar aqui para vocês. Por exemplo, se o professor passar para você que a resistência total é igual, passa um traço aqui bem grandão, ao número 1 sobre, aqui tem uma fraçãozinha, 1 sobre resistência 1, mais, o sinalzinho de mais será sempre utilizado em soma de frações. Isso aqui é uma fração e isso aqui também é fração, tá bom? Mais outra fração aqui, ó. 1 também sobre o resistor 2, o valor do resistor 2. E por aí vai. Se quiser colocar mais aqui, pode colocar, por exemplo, mais a soma do 1 também, né, dessa fração com o valor do resistor 3 e por aí vai, reticências e por aí vai, nunca termina. Está certo também, é uma das formas de chegar a resistência equivalente, tá bom? Mas eu vou utilizar uma que eu já estou mais acostumado a utilizar. Essa aqui a gente deixa aqui para você utilizar, se quiser também vai chegar no mesmo valor. Então a fórmula que eu vou utilizar é essa aqui, que vai dar na mesma, não muda nada, olha que interessante. Então nós temos resistores em paralelo, eu vou copiar aqui novamente. Então aqui vem o fio que desce para esse resistor aqui, ok? Vem aqui e fecha o circuito, e aí nós ligamos um outro resistor paralelo ao que já está ali, e aí vem e fecha o circuito. Dois resistores ligados em paralelo. A fórmula que eu vou utilizar é a seguinte, olha que interessante. Então será uma fraçãozinha, o número 1 é sempre utilizado, tá vendo? 1 sobre a resistência equivalente, tá bom? Essa vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para quê? Para encontrar o resistor que vai substituir os dois. Qual que é o valor dele? A resistência equivalente. É esse aqui que a gente vai encontrar, tá bom? Então não se esqueça que é 1 sobre resistência equivalente, isso aqui tudo vai ser levado em consideração no final das contas, tá bom? Então 1 sobre a resistência equivalente, que é esse carinha aqui, que a gente vai encontrar, é igual, olha a equaçãozinha, e aí o que a gente coloca? Uma fraçãozinha, né? Então vai o número 1 também, sobre quem? Sobre o valor, ó, aqui é resistor 1, resistor 2, tá bom? Você pode chamar do que você quiser. E aí a gente vai dar valor para eles também. Vamos dar valor para a gente já começar a trabalhar com a formulazinha do resistor paralelo para a gente encontrar a resistência equivalente, ou seja, um resistor que substitui os dois? Vamos. Então a resistência é dada em ohms, então o valor do resistor 1 foi eu que dei esse nome aqui, tanto faz. O valor do resistor 1 eu vou dar um valor para ele de 2. 2 o que, Marcos? Volts, amperes? Não, é resistência, então a resistência é dada em ohms, ó, tá ok? Olha o símbolo do ômega lá que eu fiz para vocês, é ohms, tá bom? Aqui no caso é plural ohms, né? Se fosse 1 era ohm. Então nós já demos o valor para esse primeiro resistor, é 2 ohms, que vai ser utilizado aqui na fórmula para calcular a resistência equivalente que vai substituir os dois. Agora aqui no resistor 2, vamos dar um valor para ele, eu vou chutar um valor de 5 ohms, olha que interessante, 5 ohms. Então nós temos, ok, 2 resistores e vamos encontrar a resistência equivalente que substitui os dois. Então a fórmula é 1 sobre REC, 1 sobre resistência equivalente que a gente vai encontrar, é igual
A 1 sobre o valor do R1, por enquanto eu vou pôr aqui só R1 para você não se perder. E aí sempre vem a adição, hein? Sempre vem a continha de mais, inclusive vamos encontrar o mínimo múltiplo comum, tá bom? Porque será soma de frações. Então 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre o valor do R1, que nós já temos, será este, mais, olha a outra fraçãozinha, 1 também sempre, ó, 1 em cima, 1 em cima, 1 em cima, sempre, tá bom? Inclusive aqui, e sobre 1 sobre o R2, que no caso nós só temos 2 resistores aqui. Se tivéssemos mais resistores, colocaríamos mais 1 sobre o resistor 3, mais 1 sobre o resistor 4 e por aí vai, tá bom? Então essa é a fórmula que a gente utiliza para encontrar o resistor equivalente aos 2 resistores. É 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, porque nós só temos 2 resistores, R1 e R2. E agora o que a gente faz? Substitui os valores do R1 e do R2 pelos seus respectivos valores, 2 ohms e 5 ohms, e aí a gente segue a continha na matemática, tá bom? Então vamos continuar. Então vamos colocar aqui, vamos fechar aqui para não embolar tudo. Então é sempre 1 sobre REC, que é igual, vamos colocar aqui, ó, fraçãozinha, 1 sobre a resistência equivalente é igual. Vamos ver o que temos. Temos 1 sobre o R1. O R1 é o valor do R1. Qual que é o valor dele? É 2 ohms. Marcos, eu poderia chamar R1 aquele e esse de R2? Não há problema nenhum. O importante é você saber o que está fazendo aqui, tá? Então 1 sobre R1 será 1 sobre 2 ohms, tá bom? Então será, ó, fraçãozinha 1 sobre 2. Não precisa colocar a unidade de medida ômega aqui não, tá bom? Só os valores, só os números. Aqui precisa porque é o que a gente vai encontrar. E aí é sempre adição, resistores paralelos, sempre tem adição aqui também, tá bom? Aí vai adicionar a nova fraçãozinha, né? A outra fração que é 1 sobre o R2, ou seja, 1 sobre 5 ohms. Então será 1 sobre 5. Tudo bem? Então estamos encontrando a resistência equivalente. Esse 1 aqui em cima é importante, hein? Qual será o valor do resistor que vai substituir esses 2 resistores de 2 ohms e 5 ohms? Será que é 2 ohms? Será que é 5 ohms? Interessante, hein? E não esqueça que sempre resistores em paralelo, o resistor equivalente que vai substituir os dois, o valor dele sempre será menor que o menor resistor. O valor dele sempre terá um valor menor que o menor resistor, que o resistor com menos resistência. 5 ohms, 2 ohms. Então o valor da resistência equivalente será menor que 2 ohms. Ele é sempre menor que a menor resistência. Então a menor é 2, então aqui vai dar um valor, a resistência equivalente terá um valor menor que 2. Tá bom? Depois que a gente terminar a continha de matemática aqui. Então, pessoal, é o seguinte, o que nós temos? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 5. Aqui nós temos o que? Uma adição, uma soma de 2 frações. Na adição de 2 frações ou mais, o que você faz? Você observa os denominadores para ver se eles são iguais. Numerador, denominador, numerador, denominador. No caso aqui, eles são diferentes na adição de frações. Então, o que a gente faz? A gente vai encontrar o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum ou o MMC entre 2 e 5. O que é esse MMC? É um valor também, é um número que substitui esses 2 números na adição de frações. Existe um número que substitui os 2 números quando você tem adição ou subtração de frações. Existe um número, tá bom? Inclusive, pessoal, essa aula sobre MMC eu já fiz para vocês aqui no YouTube 13 anos atrás, lá em 2013 por aí, mais ou menos 13 anos atrás eu já ensinei isso para vocês aqui, tá bom? 2012, alguma coisa assim. Então, eu vou deixar o card aqui para vocês aprenderem o menor múltiplo comum, que é o número que vai substituir esses 2 aqui, ou seja, vai deixar os 2 iguaizinhos, tá bom? Qual será esse número? Então vamos encontrar o MMC entre 2 e 5. Vamos fechar aqui para não embolar. Por enquanto deixa esse aqui, a gente vai resolver só isso aqui, ó, a adição de 2 frações com MMC. Então a gente coloca o 2 aqui, separa com uma vírgula, esse 2 está lá e esse 5 agora também está lá. Vamos encontrar um número que substitui os 2, é o MMC. O que você faz? Você divide primeiro, vai colocar o número aqui, o número primo, né? Que possa dividir esses números aqui. Comece sempre pelo 2, que é o primeiro número primo existente e o único número par.
que é primo? É o 2, é o próprio 2. Então, você se pergunta, dá para dividir algum desses dois por 2? Sim, dá para dividir por 2 este. Então, vem aqui, coloque o 2 aqui, tá bom? E agora faça a divisão. O nosso objetivo é encontrar o número 1 aqui embaixo deles, tá bom? Aqui já vai encontrar, ó. Você divide 2 dividido por 2 é igual a 1. Olha que interessante. Então, esse nós já terminamos, porque encontramos o número 1. Separa com a vírgula. E aí você se pergunta, o 5 dá para dividir por 2? Não. Então você repete o 5 aqui, olha que interessante. Tudo bem? Então agora a gente se pergunta, temos esses valores agora, ainda dá para dividir por 2? Posso pôr um 2 aqui? Não, porque temos o número 1 e o número 5 são ímpares, e números ímpares não são divisíveis por 2. O próximo, o número 3, dá para dividir? Não. Alguma coisa vezes 3 dá 1? Vezes 3 dá 5? Não. 4 também é a mesma coisa, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8 também não dá. E o 5? Opa, tá aqui, ó. O 5 pode dividir pelo 5, então você vem agora e coloca aqui, ó, 5, que inclusive é um número primo também, tá bom? Então agora este terminou, basta repetir aqui embaixo, vírgula, e agora faz esse aqui, ó, 5 dividido por 5 é igual a 1, qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Pronto, terminamos de encontrar o MMC parcialmente. O que você faz agora? Vem aqui e multiplica esses dois números primos que aqui estão. 2 vezes 5 é igual a 10. O que é esse 10, Marcos? Esse 10 é o número que vai substituir esses dois aqui, ó. Não esqueça que aqui vai mudar também alguma coisa, tá bom? Mas o número que substitui o 2 e o 5 é o MMC. E o MMC entre 2 e 5 é 10. Tudo bem? Então vamos lá. Então a gente vai fazer aqui novamente esta equaçãozinha aqui, ó. Então 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre REC, ok? É igual... Olha que interessante, então nós teremos a soma de duas frações ainda, ó, fração mais fração, só que agora vamos mudar as coisas. O número que substitui o 2 e o 5, o MMC, é 10. Pode colocar ele aqui, ó. Pronto, agora temos dois números iguais. Ah, Marcos, então o objetivo de encontrar o MMC numa soma de frações onde os denominadores são diferentes é encontrar o mesmo denominador que substitui os dois? Exatamente. Tá certo? Só que agora os de cima também vão mudar, igual eu falei para vocês. Olha só. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar o MMC, dividir por esse de baixo e multiplicar pelo de cima. E coloque o valor aqui, ó. Vamos lá então? Vamos lá. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 é 5. Coloca aqui, ó. É o novo numerador agora também, a partir do momento que você encontrou o MMC, tá bom? Então a mesma coisa será feita com este. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Coloca aqui, ó. Então agora, pessoal, você analisa. O que nós temos aqui? Ainda naquele lado lá, não faça nada aqui por enquanto. Nós temos aqui uma adição de frações, onde os denominadores agora são iguais. Ali eram diferentes, agora são iguais. Quando são iguais, na adição ou subtração de frações, você transforma as duas frações em uma única fração. Então vamos copiar aqui, que a gente não vai fazer nada aqui por enquanto, né? Então o que você faz? 1 sobre resistência equivalente, deixa aqui bonitinho por enquanto, 1 sobre REC, ótimo, é igual a... As duas frações, na adição de frações onde os denominadores são iguais, se transforma em uma única fração. E aí você pega o MMC e coloca aqui embaixo, ó, porque eles são iguais. Quando são iguais, você transforma as duas em uma única fração. Por isso que nós encontramos o MMC, o número que substitui os dois. Porque quando eles são iguais, você transforma as duas em uma única fração e aí você soma os numeradores, os de cima, 5 mais 2. Eu vou até colocar aqui, ó, 5 mais 2 para você não se perder, tá bom? Então, agora é só resolver a soma que há ali em cima. 1 sobre REC é igual a 7 sobre 10, tá bom? Vamos colocar aqui uma setinha. Por que setinha, Marcos? Porque já tem um sinal de igual aqui para não embolar. Porque aqui é uma coisa, vamos fazer outra coisa. Então, 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente é igual, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual, tá aqui, ó, a 7 sobre 10. 7 sobre 10. Marcos, então nós encontramos a resistência equivalente, é 7 sobre 10, ou seja, aquele resistor que vai substituir os dois resistores? Não.
Por que nós ainda não encontramos? Porque nós temos aqui 1 sobre REC, que é igual a 7 sobre 10. Nós temos aqui, agora, diferente dali, nós temos uma igualdade entre duas frações. Opa! Ali era uma adição entre duas frações, aqui é uma igualdade entre duas frações. Ou seja, nós temos aqui uma proporção que é uma igualdade entre duas frações. Marcos, você já ensinou proporção também? Sim. 11 anos atrás aqui no YouTube eu já ensinei para vocês, vou deixar o card aqui também. Proporção, tá bom? Como que a gente resolve uma igualdade entre duas frações, uma proporção? Você multiplica simplesmente em cruz. REC vezes 7 é igual a 10 vezes 1. REC vezes 7 é igual a 10 vezes 1. Pode ser o contrário também, Marcos? 10 vezes 1 é igual a 7 vezes REC? Qualquer coisa, tanto faz. O importante é multiplicar em cruz. Então agora a gente vai multiplicar 7 vezes REC, que é a mesma coisa que REC vezes 7, é igual a 1 vezes 10. 1 vezes 10, qualquer coisa multiplicado por 1 é ela mesma. Então 7 vezes REC é igual a 10. 7 vezes REC é igual a 10 vezes 1, ou seja, 10. Então vamos colocar aqui embaixo. Voltando agora, assim a gente vai encontrar o valor da resistência equivalente, que é esse único resistor que irá substituir os dois resistores paralelos. É o resistor equivalente, estamos encontrando agora. Então 7 vezes REC, coloca aqui, ó, 7, multiplicado agora, vezes REC, né? 7 vezes REC, 7 vezes REC é igual a 10 vezes 1, 10 vezes 1 é 10. 7 vezes REC é igual a 10, tá bom? O que nós temos aqui? Uma equação, um número multiplicado por alguma coisa é igual a outro número. Queremos encontrar essa incógnita, né? Pode ser o x da questão também, né? Isso aqui é o x da questão. O que a gente faz? Está multiplicando, então pega esse número, joga para o lado de lá do sinal de igual, trocando a operação matemática, no caso aqui a multiplicação, sempre passa como divisão. Então como que vai ficar? Vai ficar REC, resistência equivalente, é igual a 10 dividido por 7. Já que era multiplicação, agora passa como divisão. Então, coloquemos uma seta ali para não embolar, porque agora será uma outra coisa, já tem o sinal de igual aqui, né? Então, resistência equivalente, REC, olha que interessante, é igual ao 10, resistência equivalente é igual a 10, resistência equivalente é igual a 10, dividido por esse carinha aqui, ó, que é o 7 agora. Olha que interessante. Então já estamos encontrando a resistência equivalente que vai substituir as duas resistências paralelas. As duas estão em paralelo, né? Que é chamado de associação de resistores em paralelo. Associação de resistores em paralelo. Vamos achar agora o REC, que é a resistência equivalente que substitui as duas resistências. É só fazer a continha aqui agora. 10 dividido por 7. Vamos fazer? Vamos. Então vamos colocar aqui, ó, 10 dividido por 7. Vamos lá, 10 dividido por 7 dá para fazer porque o 10 é maior que 7. Qual é o número que multiplicado por 7 chegue mais próximo de 10? Quantos números 7 cabem dentro do número 10? Apenas 1. Então coloque aqui o número 1, porque 2 vezes 7 é 14 maior que 10. Então 1 vezes 7 é 7. Para chegar no 10, 3. 1 vezes 7 é 7. 8, 9, 10. 3. Tá bom? Continuando, 3 dá para dividir por 7? Não dá, porque ele é menor. Então coloca um 0 aqui para virar o número 30 ficar maior. E aí, obrigatoriamente, coloca uma vírgula do lado do número 1 ali na resposta. Agora, 30 dividido por 7, quantos números 7 cabem dentro do número 30? Eu acho que é 4, porque 4 vezes 7 é 28 menor que 30. 5 vezes 7 é 35, maior que 30 não pode. Então, realmente é o número 4. O algarismo 4 coloca lá. Então, 4 vezes 7, 28. 28 para chegar no 30 é 2. 28, 29, 30. Tá bom? Ok. Continuando, 2 não dá para dividir por 7. Coloca um 0 aqui para ele ficar maior e nesse momento não precisa fazer mais nada. É só continuar a continha. E vamos lá. 20 dividido por 7. Quantos números 7 cabem dentro do número 20? Eu acredito que seja 2. Por que 2, Marcos? Porque 3 vezes 7 é 21 maior que 20. Então não pode. Então tem que ser 2 mesmo. 2 vezes 7 dá 14. Para chegar no 20, 6. 2 vezes 7, 14. Para chegar no 26, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
6. Vamos fazer mais um e a gente para por aqui, tá bom? Por enquanto esse é o valor do REC que nós temos. Vamos lá. 6 dá para dividir por 7? Não, porque é menor. Então eu coloco o zerinho aqui também, não precisa fazer mais nada. 60 dividido por 7. Quantos números 7 cabem dentro do número 60? Eu acredito que seja 8. 8 vezes 7, 56 menor que 60. 9 vezes 7 dá 63 maior que 60. Então é um 8 mesmo. Então vem aqui e coloca o number 8 aqui, ó. Número 8, tá bom? Então 8 vezes 7, 56 para 60, 4. Tá bom? Então você poderia continuar, mas por aqui eu acho que tá bom. 1,428, 1,428. O que é esse valor? É o resultado de 10 dividido por 7, é 1,428. E esse é o resultado, 10 dividido por 7, é isso aqui, ó. É o resultado, é a resposta, o valor da nossa resistência equivalente. Então, vamos colocar aqui, ó. Fecha aqui. Então, a nossa resistência equivalente é igual a 1,428. 1,428. Marcos Aba Matemática, mais de 3,6 milhões de inscritos aqui no YouTube. Pessoal, esse é o valor da resistência equivalente, 1,428. Esse é o valor do REC, é o valor da resistência equivalente. Qual, Marcos? Da resistência que vai substituir esses dois aqui, ó. Então você poderia montar um novo circuito. Vamos montar aqui, ó. Qual é o circuito que vai substituir esses dois? É esse aqui, ó. Uma única resistência que substitui aqueles dois lá é essa aqui. Qual que é o valor dela? Vamos colocar R3, vai. R3, vai. Mas não utilizando ali, aqui sozinho agora. O valor é 1, que está aqui embaixo, 428. 428. O que, Marcos? Amperes, volts, watts, o que é? Ohms, porque estamos falando de resistência, então é ohms. 1,4 ohm, olha que interessante, 1,422 é o resistor equivalente, é o REC, que vai substituir aqueles dois resistores que estão em paralelo, não é em série, em paralelo, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Associação de resistores em paralelo, você utiliza esta fórmula aqui, ó. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, se tiver, e aí por aí vai. Encontra o MMC, porque os números são diferentes, encontramos o MMC, que é 10, o número que substitui os dois. Aí pega o 10, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, coloca aqui, pega o 10, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, coloca aqui, e aí continua. Com denominadores iguais, as duas se transformam em uma única fração. E aí vai e encontra a resistência equivalente, que é o resistor que substitui os dois. Então é isso, pessoal. Marcos Aba Matemática, há 15 anos aqui no YouTube, desde 2010, estamos agora em 2025. Se você gostou, por favor, se inscreva, deixa o like, comente, tá bom? Deixa o comentário aí, compartilhe com amigos familiares. Marcos Aba Matemática aqui no YouTube com vocês novamente.